pouco antes de Mendonça assumir a relatoria do caso do Banco Master, é preciso a gente relembrar juntos aqui, Berenice, que quem estava à frente dessa investigação era o ministro Dias Toffoli, cujo comportamento despertou muita atenção durante esse período, por razões como: desde dezembro, quando foi sorteado relator da Operação Compliance Zero, o ministro Dias Toffoli tomou uma série de decisões consideradas controversas. Inicialmente, alegando que havia citação a um deputado da Bahia, o ministro decretou altíssimo nível de sigilo. Logo em seguida, atendendo a um pedido da defesa de Daniel Vorcaro, o ministro manteve o processo no STF e centralizou toda a investigação. Na véspera de Natal, Toffoli determinou uma acariação entre o dono do Master, o ex-presidente do BRB, e o diretor de fiscalização do Banco Central, que acabou cancelando depois de muitas críticas. Em janeiro, depois de uma nova fase da Compliance Zero, numa decisão incomum, o ministro Dias Toffoli determinou que as provas recolhidas pela Polícia Federal fossem armazenadas no STF. De novo criticado, ele acabou mudando de ideia e determinou que o material fosse enviado à Procuradoria-Geral da República. Mas, Berenice, 24 horas depois, Toffoli decidiu que as provas só poderiam ser examinadas por peritos indicados por ele. No dia seguinte, ele reduziu de 5 para 2 dias o prazo para que a Polícia Federal tomasse o depoimento de 8 investigados. Em outra decisão polêmica, o ministro tornou sigilosos os dados do banqueiro Daniel Vorcaro, que haviam sido quebrados pela CPMI do INSS. E aí, Berenice Leite, por fim, deixou a relatoria por vontade própria e sem se declarar suspeito, podendo inclusive julgar a prisão de Daniel Vorcaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, da qual ele faz parte. Exatamente. E na semana que vem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai validar as medidas cautelares, vai avaliar, mas certamente vai validar as medidas cautelares que André Mendonça determinou nesta semana, incluindo a prisão não só de Vorcaro, como dos outros 3, né? E mandados de busca e apreensão também. Então, é muito grave isso que está acontecendo. O Dias Toffoli teve essa tal saída honrosa, mas que, na verdade, está manchando o Supremo Tribunal Federal. Porque imagine se na semana que vem ele realmente votar, né, dentro do colegiado da segunda turma. Eu estou muito curiosa, inclusive, para acompanhar esse voto, viu? Eu acho que não há mais momento oportuno para que ele tire realmente o seu time de campo, né? Porque se ele votar na semana que vem, algo que está relacionado ao seu ex-sócio, com quem tem uma amizade, e tudo isso que você trouxe aqui para nós, Daniel, todas essas informações o colocam em condição de suspeição, de duas uma: ou ele vai se complicar ainda mais, ou vai ficar feia para a própria corte, porque vamos lembrar aqui que ele não foi declarado suspeito pela anuência tanto do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que decidiu arquivar uma ação que foi impetrada e que acusava Dias Toffoli de suspeição, como também o colegiado, os 11, na verdade, os 9 ministros que tem hoje, né, contando com Toffoli, são 10, esses 9 ministros também, por unanimidade, decidiram que ele não era suspeito para avaliar esse caso. E na semana que vem, o que vai acontecer, né? Nós precisamos cobrar e lembrar dia sim e outro também, não só do contrato de 129 milhões relacionado a Viviane Barsi, como também os 35 milhões que ele, Dias Toffoli, a sua empresa, a Maridit, recebeu de Daniel Vorcaro. Então, Daniel, não se sustenta mais esses 2 ministros na Suprema Corte. Edson Fachin vai fazer o quê? Né? Porque se nós formos puxar um histórico, e aqui finalizo meu comentário, quem foi Edson Fachin no passado? O relator da Lava Jato. E como terminou a Lava Jato? Em pizza, né? E por fim, Daniel, André Mendonça deve ter uma segurança reforçada. Vamos lembrar o que aconteceu com Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato. Um avião caiu. Então, só depois disso que o Edson Fachin assumiu a relatoria da Lava Jato. Então, André Mendonça, nesse momento, diante de tudo que nós vimos, essa articulação e o poder que Daniel Vorcaro tem, eu acredito sim que ele corre risco de vida. Agora, Guta Pini, em meio a toda essa expectativa aí para o julgamento da prisão de Daniel Vorcaro na próxima semana, inclusive com essa possibilidade aí de Dias Toffoli votar
Na realidade, não é só uma possibilidade, não. Segundo o jornal O Globo, ele não se considera realmente suspeito de julgar, não se considera impedido de julgar a decisão do ministro André Mendonça sobre a prisão de Daniel Worcaro. Dani, eles vão até o final. Porque agora, qualquer movimento que ele faça, ou o ministro Alexandre de Moraes faça, de se afastar de processos, de investigações, isso vai depor contra eles. Quando a pessoa tem culpa no cartório, ela vai até o final sustentando aquela versão. Justamente, o réu, o investigado, ele não produz prova contra ele mesmo. E parece ser assim que os ministros estão agindo. Não haverá autocontenção. O ministro Dias Toffoli não se afastará dessas investigações, desse julgamento, porque lá atrás, quando as coisas nem estavam tão tenebrosas como estão hoje, ele não se afastou. Quando era o momento. Agora que essa bomba toda explodiu, agora que ele não sai mesmo. Ele vai precisar se agarrar em todas as cordas que ele tiver para se segurar. Não dá para esperar nenhum tipo de conduta ética e moral neste momento desses ministros. Olha o que eles fizeram até agora. Essa parceria de Dias Toffoli e Moraes começou ali em 2019, pelo menos publicamente, né? Com aquele inquérito das fake news que foi instaurado de ofício pelo ministro Dias Toffoli, e ele determinou ali a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes. Então, se o Senado não fizer alguma coisa, vai ficar por isso mesmo. Agora, até o Senado está comprometido. Nós vamos avançar aqui também na presença de Davi Alcolumbre, também em reuniões com o Daniel Worcaro, e as questões no Senado, elas dependem de pauta, e essa pauta quem faz é o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Então, Dani, o que me parece é que eles irão até o final com essa versão de que não tem nada a ver com esses fatos, que isso é um ataque à democracia, um ataque às instituições, e eles vão se manter nas suas posições e utilizando em qualquer resquício de poder ainda que reste para fazer valer o seu autoritarismo, a sua tirania, para ver se eles conseguem amedrontar ainda alguém. A gente espera que esse castelo de cartas esteja ruindo, em especial também por conta desse apoio da mídia amiga, mídia financiada, que parece que eles perderam. E isso não é pouca coisa. Um regime ditatorial, um regime de exceção, ele precisa desse braço da propaganda. A história da humanidade, de todos os regimes totalitários, dão conta disso. Regimes de exceção precisam da propaganda. E agora eles estão perdendo esse braço. Isso pode ter reflexos, mas não na conduta desses ministros, mas sim daquelas instituições que podem, de alguma forma, frear esse regime.